Olá, muito boa tarde para você aqui na sua TV Novo Tempo, começando mais um Entre Família, no meio da sua louça, do seu almoço, você que está em outro país, muito boa tarde para você, em qualquer horário, boa noite, onde você estiver. Hoje está ela aqui, a nossa repórter que já é apresentadora, ela sabe tudo, desceu hoje aqui para representar e muito bem. Suzaene está conosco, muito boa tarde, Su. O prazer é todo meu, Cris, de estar aqui, boa tarde para você de casa. Quando eu digo que o prazer é meu, gente, é porque o prazer é meu. Estar aqui do lado desse ícone do rádio. Gente, que privilégio! Não, ele não veio, o ícone do rádio não veio, só sobrou pra mim, eu tô substituindo ele. Dono da voz do Roller Peps no YouTube. Olá, está começando mais uma aventura em Roller Peps. Pra você que é mamãe e não sabe, procura aí no YouTube, tá? Que isso aqui, ó, é um dublador nato. Gente, é um privilégio estar aqui, ainda mais hoje pro tema que é super legal, principalmente pra nós que somos pais, que é temperamento das crianças. Temperamento das crianças. Eu quero você que vai no mercado. Você falou assim, o dia que o meu filho nascer, ai de que ele se jogue no chão. Vergonha aí minha mãe fazendo isso. Aí nasce aquela carinha de joelho. Aí você fala, meu Deus, guti-guti. Você já lidou com essa cena? Aí tá no mercado. Eu quero salgadinho, eu quero salgadinho. Aqui, ó, tremendo. Você olha pros outros, calma, não é meu filho, eu sou babá. Não, eu sou babá. É, gente, hoje a gente vai aprender sobre isso, mas eu acho, Cris, que isso vai ser também um tapinha de leve aí nas nossas faces também, porque a gente também tem o nosso temperamento. E é mais fácil a gente, às vezes, analisar o do filho e não o nosso. Você já sabe qual é o seu? Você já fez esse testezinho? Já. Qual que é? Como? O que você acha? Colérico? Colérico sanguíneo. Colérico! Silvia, amiga, receba aqui o meu abraço, Joelho no chão. Sororidade. Lembra aquela música? Segure a vela. Na direção para dar uma, como eu falo, alumiada. Dar uma alumiada na vida. Mas cada um tem sua cruz, a Silvia um pouquinho mais pesada, mas tá Deus não dá um fardo que não possa carregar. Silvia, Deus vai te ajudar, vai estar tudo certo. Agora, se deu uma origem, um vetor aí, ó, a gente coloca projeta toda a culpa, criança, porque o jeito dele, coloca até o avô na jogada. Aqui, eu tô vendo o avô dele aqui, ó. Não cai a fruta longe do pé, mas tem uma árvore aqui, ó, que tá ali, primórdio ali, do lado, primária. Aí joga pro vô, mas o pai e a mãe jamais. Gente, já viu aquelas mães assim, ó, que tipo, gente, eu não entendo esse menino, ele não cumprimenta ninguém. E às vezes é uma mãe que não tem muito esse hábito de... Digamos que ela tem um problema com o nariz, que ela respira um pouco assim, né? Ai, dificuldade de dizer olá, né? Tem pessoa que tem, né? Hoje vai ser uma revelação, minha gente. Se você não sabe do que a gente está falando, aguenta aí que daqui a pouco você vai entender o que é colérico. Daqui a pouco a Lori, nossa psicóloga, vai estar aqui com a gente e aí a gente vai entender tudo isso. Segura aí, um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta, minha gente. E agora o assunto é aqui com você, direto e reto. O que é? Manda aí, Cris. Atenção, vovó. Atenção, vovô, titio, você que cuida e responsável por essa criança que está com você. Você sabe lidar com o temperamento do seu filho? Você tem uma dica que não veio de uma psicóloga, uma terapeuta, veio daquele negócio instintivo, tá? Não vem me falar do grãozinho de arroz, do de milho, não. Uma coisa inteligente que tem a ver com entender o comportamento da criança. Como é que você lidou? Como é que você lida você também, Suzaine? Vocês vão falar hoje. Como é que é? Você usa uma havaiana, conversa, é oração, tem a salinha da verdade, é o comportamento, como é que é? A diretora falando que eu grito, eu não grito não. Acontece, mas como o meu filho... Não treme. Ao que tudo indica, eu vou descobrir aqui agora na minha sessão, na minha terapia com a psicóloga. Eu também. Eu sou sanguínea e ao que tudo indica, ele também é um sanguíneo. Então fica mais fácil de compreender ele. Então você resolve tudo no sangue. Isso. É tudo no sangue. Não, mas é no sangue, só que aí como você sabe o que ele tá passando, porque você sente mais ou menos como ele sente, é mais fácil de acolher. Mamãe abrindo o coração ao ouvir a apresentadora mãe sanguínea. Então, ó, você pode mandar sua participação DDD 12 983150249 e outra, pode mandar o seu nome pra gente mandar um abraço agora. Se não tiver coragem de colocar um nome, tem algum probleminha, que é um negócio com a soca, não sei o quê. Anônimo. Ou cria um codinome, um nick. Mamãe perdida, entendeu? No cantinho da maternidade. Manda se vocês não gostam. Pode. Nunca mandaram, eu sempre dei várias opções, não sei por que não foi. Meu cérebro bugou aqui com o Nick. Nick é o codinome? Isso. É que eu sou do tempo do chatinho do Terra, lá atrás, uns 20 e poucos anos, que tinha um negócio do Nick, tá? Chatezinho do Terra, lá... Quem é da minha idade sabe, tá? Ok, boomer. Então, beleza. Então, vamos lá sentar, okay, mas boomer. não esquece de mandar... A menina, Benina nova, Benina nova. Por favor, Benina, sente, Benina. Eu sou com adolescente aqui. Gente, Cachos dourados, Benina. Sabe o que foi legal? Ela falou assim, eu não grito.
Só de vez em quando. Eu não grito, mas acontece. Mas acontece. Não, acontece, é uma coisa assim. Igual ontem, por exemplo, ele tava me chamando lá, eu tava no box tomando banho, ele me chamando, eu, filho, pelo amor de Deus, eu não tô ouvindo, vem aqui, fala comigo, eu não tenho condições de sair. Mas não é esses gritos assim. Não. Você tem a teoria da minha mãe? Eu grito baixo. Eu quero gritar baixo agora. Gente. Apresentar o pastor. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Aqui. Privilégio. Hoje nós vamos falar dessa questão do temperamento, comportamento e outra. A gente curto mistura muito. os conceitos, né? E o pastor também essa questão da paternidade vai estar conosco com esse olhar George Clooney adventista, como sempre. Mas como Por diz... falar em George Clooney, deixa eu dizer uma coisa, pastor. Hoje eu fui no salão hidratar meus cabelos, fazer as minhas unhas, que eu pensei, eu vou estar ao lado de Gilmar Batistotti. Não posso estar a menor, né? Então eu fui lá, renovei minhas madeixas e fiz minhas unhas. Você acredita? Só para combinar, assim, ó. No mesmo que eu vou, não? Não foi no mesmo que eu vou. Mas eu pensei assim, eu preciso ir ao salão especialmente hoje, só para estar mais ou menos Aí eu fico ali. constrangido. É porque eu sempre tô lá em cima ouvindo o Cris falar do senhor alinhado e cabelo e tudo. Eu falei, gente, não posso deixar não, eu pra crio mim. esse patamar. É uma expectativa mundial que nós temos. Aqui, ó. Como diz a doutora, eu primeiro tenho que olhar para o meu antes de olhar para os meus filhos. Então, quando eu olho para o meu, eu vejo, usando uma linguagem espiritual, a graça do Senhor Jesus repousando sobre mim. Porque é outro colérico. Depois eu vou deixar a doutora... Provável, né? Quem é que está com a gente aí? Vamos lá, Suzane. então, vamos apresentar devidamente Loren Almeida. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Olha só, ela tem experiência em distúrbios psicossomáticos, é psicopedagoga, terapia cognitivo-comportamental, estimulação cognitiva e psicologia do luto e do enlutamento. E hoje vai falar pra gente sobre o temperamento das crianças. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Loren, e o que é temperamento? O que é personalidade? O que é manha? O que veio do avô? O que é manha? O que veio do avô? Assim, ó, esse menino, ou tal, parece o avô dele. Claro que essa frase pode ter carregado de um hiato emocional da mãe, do pai, com o avô que tem outro contexto. Mas agora, na psicologia, né, para o pessoal de casa poder entender. O que é personalidade? Aí o pessoal fala, não, isso tem muito a ver com a ética da criança, a moralidade. Calma, vamos colocar conceito aqui, né, Loren? Vamos por partes, Vamos né? por partes. Bom, então assim, o temperamento, ele é inato. Então, o temperamento, ele é muito genético, ele nasce com a gente. Então, a gente nasce com algumas características que são herdadas mesmo da família, pai, mãe, às vezes dos avós, pode acontecer. Então, a gente vai perceber que a criança, desde pequenininha, quando você tem um bebezinho, não são todos bebês, não são todos iguais. Tem bebê que dorme a noite inteira, tem bebê que não dorme a noite inteira, tem bebê que é mais calminho, tem bebê que é mais agitadinho, que chora mais, chora menos. São características que a criança tem, né? Então, o temperamento tem muito a ver com isso. É natural. É natural, exatamente. E aí, ao longo da vida, né, então vamos dizer assim, até aproximadamente 8 anos, é quando a gente vai formar o caráter dessa criança. Então, esse meio em que ela está inserida. O que você ensina que é certo, que é errado, se você ensina questões de valores, de ética, né? Desde pequenininha, é a questão de furar fila na fila do brinquedinho da festinha. Ali já começa a formação do caráter dessa criança. Eu posso furar fila porque eu sou menorzinho? Deixa ele passar na frente porque ele não entende. Todos esses processos, eles podem intensificar... Diz que a mamãe não está... Isso, então. Eles podem intensificar uma característica de um temperamento, né? Um ponto de um temperamento, ele pode ser intensificado positivamente ou negativamente, né? Então, esse processo é muito importante. E quando a gente junta temperamento e caráter, todo esse processo, a gente vai formando a personalidade da criança. Então, as pessoas falam assim, nossa, por exemplo, nossa, essa criança tem gênio forte, essa tem personalidade. Não, não é só essa que tem, todas têm personalidade. Só que as personalidades são diferentes. E é importante a gente pensar que não tem assim o que é melhor e o que é pior. Até porque, muitas vezes, dependendo do meu temperamento, do meu caráter, da minha personalidade, tudo que eu aprendi, vai ser o que eu vou escolher para estudar. Então, se todo mundo fosse igual, a gente não teria os vários profissionais. Então, a gente precisa de pessoas mais e menos falantes, mais e menos tímidas, enfim. Então, é importante a gente não colocar rótulos como se algo fosse negativo ou positivo, porque aí você vai induzindo a criança a acreditar naquilo. Você tem 2 filhos, esse é tão bonzinho, mas esse é terrível. Comparação, é esse, horrível. olha, esse vai dar trabalho. Então, você já vai colocando rótulos. E se aquela criança tem um perfil de ser uma criança mais insegura, ela fica mais insegura ainda. Se ela é uma criança competitiva, ela fica mais agressiva ainda. Então, muitas vezes, sem perceber, a gente acaba piorando
questões que podem ser trabalhadas, melhoradas, que podem ser desenvolvidas, né? Então é importante Lore, a gente observar bem isso. Então, minha postura como exemplo, como pai, por exemplo, eu como pai, posso contribuir no desenvolvimento daquilo que ele nasceu ou não. Se tem o exemplo, diz que o pai não está, então eu vou reforçar algo no seu temperamento. Ele nasceu com isso e aí ao longo do período eu vou reforçando ou ajudando a moldar, seria essa? Exatamente isso. Então não é porque a criança nasceu com algumas características que ela vai exatamente ser assim para sempre, ela não pode mudar. Não é que a gente não muda o temperamento, tá? A gente não muda o temperamento. Então o temperamento é da criança. Mas ele pode ser desenvolvido, né? Ele pode ser moldado, trabalhado, até porque ao longo da vida a gente desenvolve várias habilidades, né? Então algumas pessoas, usando o exemplo da criança, você está na escola, tem que apresentar um trabalho lá na frente de todos os amigos. Todo mundo vai ter que ir, você concorda? A professora não vai dar opção, esse tem um temperamento assim, não, todo mundo tem que ir. Quem fala em público vai numa boa e apresenta. Para quem não fala, aquilo é um desafio. Mas você concorda que o desafio é o que vai desenvolver a fala, que vai desenvolver a inibição? Então, é possível desenvolver, é possível melhorar, é possível adquirir uma habilidade que não é nata. Que entra a gente como pais, até mesmo os professores, né? Que se todos, né? Fazem parte do processo. Né, lidar com isso. De melhorar, né, de ampliar, estimular talvez esse que não tem a predisposição, né? E acho que é importante também, eu percebo que as escolas vêm trabalhando uma questão das múltiplas inteligências, isso é muito legal. Muito. Né? Porque às vezes a criança tem dificuldade de falar na frente, né, e ela não se sai tão bem quanto o amiguinho e ela se sente mal por isso. Meu amigo fala melhor do que eu. Mas às vezes ela é melhor em outra atividade, ela é melhor para escrever, ou ela é melhor para fazer um cálculo. Então é importante também valorizar os pontos positivos da criança. Porque senão a gente coloca todo mundo dentro de uma caixa e quer que todo mundo seja igual, e não vai ser. Não dá certo. Isso é muito bom porque pelas diferenças mesmo, né? Porque... Mas antes de falar as diferenças, Cris, a gente tem que chamar aqui a nossa personagem do dia. Uma mãe aqui. Uma mãe, a gente vai conversar com ela e depois a gente vai falar dessas diferenças, que daí a Lauren vai explicar o que é cada um pra gente. Chama aqui na câmera 2, é Jéssica. Jéssica Alves, você já está aqui com a gente? Boa tarde. Boa tarde, estou sim. Tudo bom? Tudo bem, que bom que você está aqui. Você é a mamãe da Heloísa, de 3 anos, moram aí no Paraná. Isso mesmo. Ô Jéssica, conta pra mim aqui, como é que é o temperamento da Heloísa? A Elo é uma criança bem agitada, ela não para, as pessoas falam assim, nossa, ela é assim o tempo todo, só para quando dorme. E ela gosta muito de brincar, é o tempo todo, e sobe, pula e brinca, conversa com todo mundo. Ela é muito simpática, mas quando toca na fome e no sono, aí muda a criança. Agora, Jéssica, boa tarde aí para você, um abraço para a Elô. Você está aí nos 3 anos, a gente fala que é a adolescência dos bebês. A minha esposa nessa época, eu não sabia disso. Ela disse, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado, Senhor? E aí o Davi com toda a energia, né? Mas depois a gente descobriu que era uma fase que ele também estava se descobrindo os seus limites e tal. E você está justamente nesse eixo. E a nossa profissional falando que cada criança é uma criança. E a minha esposa, gente, mas o meu sobrinho é calminho e tal, né? E até promovendo comparação daquela mãe daquele estado. Eu disse, o que eu fiz? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas nesse momento existem estratégias. E eu pergunto para você, quais são as estratégias para você dar vazão para essa vontade, para ele também se descobrir ela se descobrir nessa fase. Como é que tá, mãe? Então, não é fácil mesmo, não. A criança, eu procuro ler bastante, eu procuro me informar, orar muito, procuro especialistas, psicólogos e psicopedagogos da área, né? Que me instruam, que eu possa absorver coisas que eu vejo que realmente fazem sentido. Faz sentido para poder... essa lindeza. Ajudar ela, né? Porque eu fico pensando, eu sempre tento me colocar. Porque a gente já foi criança, a gente já foi adolescente, a gente quer ter o nosso espaço, a gente quer entender o porquê das coisas. E a Heloísa, ela quer muito, ela tem essa questão, assim, de quer entender, mas por quê? Por que eu tenho que dormir? Por que eu não posso assistir? Por que eu não posso comer agora? E eu tento ter a paciência de explicar para ela que agora não dá. Ela é muito elétrica, ela gosta da bagunça, eu deixo ela subir em árvore, eu deixo ela sujar de lama, eu deixo ela extravasar bastante, mas também tem hora que tem que ter o limite. Então eu tento ensinar para ela que nem tudo que a gente quer dá da gente fazer, que eu entendo a situação, assim, o desejo dela, né?
mas que tem um momento certo. E assim como ela, a mamãe às vezes quer fazer alguma coisa e não pode, e a gente tem que entender e tá tudo bem. Aí ela fala, mamãe, eu posso ir no parquinho? Mas se eu não puder, tudo bem, né? Isso, tudo bem. Jéssica, a diretora tá falando aqui que você realmente faz atividades com a Heloísa. A gente viu pelas fotos, né? Quanta coisa você deixa ela fazer e explorar para gastar essa energia. E aí aquela perguntinha capciosa, ela puxou mais a mãe ou o pai? Quem que tem essa atividade? A mãe! Ah, então você entende tudo, né? Super É uma compreende. cópia, eu falo, gente, meu marido só teve participação para gerar, porque é muito igual, a aparência, o temperamento, e eu falo, Senhor, eu tenho que ajudar ela, eu não sei me ajudar, mas eu preciso de aprender a me ajudar para ajudar ela, para ela não ser igual a mim. Então, por exemplo, como que você faz nos momentos difíceis, sabendo que a sua filha tem o mesmo temperamento que o seu? Porque você sabe como é estar dentro de você e a sua percepção. E o que você faz para ajudar ela? Que você sabe exatamente o que ela está passando, né? Eu procuro me acalmar antes do ápice reconhecer o pico do estresse, né, o estouro ali do momento, né, da emoção, e me antecipar e me acalmar. Por exemplo, eu sei que ela tem dificuldade na hora de dormir, então já vou me preparando psicologicamente. Vamos ficar calma, não precisa ficar nervosa, ela só é uma criança, vamos respeitar o tempo dela, vamos tentar também abrir mão, porque às vezes a criança, por exemplo, na hora de tomar banho, ela quer lavar o cabelo, ela quer que coloque um pano no olho dela. Mas às vezes, na época de frio, eu não quero molhar uma roupa, porque senão vai ficar fedida, enfim. Mas que custa eu, como mãe, ceder ao pedido dela, né? Então, eu já vou me preparando, porque senão, na hora do estresse, a gente desconta tudo neles, né? E eles não têm nada a ver com isso. Então, essas coisas eu vou me antecipo para eu tentar me acalmar, para eu já me preparar sabendo que eu vou enfrentar aquela dificuldade, porque ela tem dificuldade de lidar com aquela emoção daquele momento, principalmente o sono. Jéssica, você consegue, vou olhar para essa aqui, você consegue perceber, como você disse que ela tem características muito mais parecidas com você, você consegue perceber os aspectos positivos que ela tem, assim, porque tem muita coisa que é fascinante. A gente viu as fotos ali e deu vontade de sair brincando, entendeu? Então, você consegue ter essa percepção? Lógico que existe o desafio, né, dos limites, mas você consegue ter essa percepção? Que pessoinha encantadora você tem aí? Eu fico assim, eu vejo pelas pessoas falando, né? Claro que eu agradeço muito a Deus pela filha maravilhosa e saudável que eu tenho, linda por dentro e por fora. Eu falo para ela, filha, porque todo mundo fala, nossa, ela é muito linda. Mas eu sempre ensino para ela, filha, você é linda, mas mais lindo do que o seu rosto é o teu coração. Ela é uma menina muito gentil, ela divide. Esse dia ela ganhou uma massinha, ela deu um pedaço para todo mundo e ia ficando sem. Eu, filha, guarda o seu. Então, assim, quando as pessoas falam, eu observo, eu falo, então tô quase ficando louca, mas tá dando certo. Mas eu... Jéssica, obrigado. Que Deus continue abençoando muito você e curta muito, tá bom? Curtam muito, né? Fica com Deus, querida. Até mais. Pastor, Gente, que fantástico que o pastor colocou esse olhar das qualidades e saber que tudo é uma fase e que não volta mais. Uma das coisas que a gente fez foi um investimento para parar naquela fase e entender, e agora alguns aqui conhecem o Davi, a forma que ele consegue participar de uma questão social que antigamente não poderia, mas é um momento que você teve que trocar alguns passeios para investir, porque se você não quisesse ter trabalho, comprava um boneco, né? E filho, você tem que se entregar, é uma fase de construção até os 8 anos que você falou, gente, caráter, moralidade, é agora, não volta mais, porque se a gente investisse mais nessa fase, quantas coisas... É a base, né? A gente não vai passar por alguns problemas na adolescência, na juventude. E o pastor também colocou algumas coisas do olhar positivo, junto com essa garra, né? É o objetivo do programa, inclusive. A gente quer entender dos temperamentos e a proposta foi essa, de como extrair o melhor dos nossos filhos. E agora vamos então, gente, falar desses temperamentos que o pessoal em casa deve estar dando uma urticária de tanta curiosidade. Vamos lá. Antes de você falar sobre eles, queria que você falasse a importância de entender por que é importante a gente saber disso. Não é uma coisa que se fala muito. A gente já fez isso muito, às vezes, em encontro de casais ali, o pastor já deve ter feito esses testes, mas não é uma coisa que todo mundo fala. Você vai perguntar e as pessoas não sabem. Eu até perguntei para a Lauren, Lauren, eu vou deixar você, acho que você, porque eu perguntei para ela dentro da visão psicológica. Existem algumas linhas, Lauren, porque é legal a gente ter uma visão assim histórica, e ela deu informações históricas muito interessantes.
Então, é porque assim, dentro da psicologia, a gente tem algumas linhas, né? A gente tem várias abordagens e a gente tem que seguir uma linha de raciocínio. Mas a gente não gosta, não é legal a gente rotular demais e fixar demais. Então, nem todas as teorias vão concordar com essa questão de são 4 perfis, são 4 temperamentos e tal. Então, a gente vai pontuar, né? Mas nem todas as linhas, nem todos os psicólogos vão falar, é isso mesmo, a gente trabalha assim, só para não ficar parecendo que é algo unânime. Não, a gente vai pontuando. A questão do temperamento, quem começou a pesquisar sobre isso foi Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. E, na época, ele começou a tentar vincular os temperamentos com elementos da natureza. Então, água, ar, fogo e terra. E aí ele foi fazendo essa relação. E de lá para cá, muita coisa vem acontecendo, a gente vem pesquisando e vem aprimorando, enfim. Mas, basicamente, pensando nos temperamentos, a gente vai ter 4 elementos principais, vamos colocar assim. O sanguíneo, que é esse temperamento divertido, a pessoa que é extrovertida, que é dinâmica, que é falante, né? Aquela pessoa que quando chega não passa desapercebida, todo mundo sabe quem é. Então, tem facilidade de fazer amizade, tem facilidade de mudança. Então, tá ali, conversa com outra pessoa. Então, tem essa facilidade, né? Transita bem entre os vários lugares. Segura só um pouquinho, quero falar para o pessoal de casa, que é o seguinte, presta atenção no que ela vai explicar, porque no próximo bloco a gente vai ter uma dinâmica e essa dinâmica vai mostrar aplicar, como né? a gente vai, como extrair o melhor. Então, agora, ela vai explicar todas elas. Na próxima, você vai aprender como lidar com cada um deles, né? Considerando aí cada filho. Isso. Então, você falou do sanguíneo. Isso. E uma coisa que é importante, só voltando um pouquinho, eu acho que é importante antes do pai identificar qual é o temperamento do filho, tente se identificar também. Porque quando a gente tem esse autoconhecimento, fica mais fácil lidar com qualquer situação. Como a mãe acabou de falar, eu vou trabalhando comigo antes, eu já sei o que vai acontecer, eu vou me preparando antes. Então, se eu sei quem eu sou, se eu conheço os meus limites, se eu conheço as minhas facilidades e as minhas dificuldades, fica mais fácil de lidar com meu filho. Porque senão eu ponho toda a culpa no filho. Ah, esse menino, nossa, qual é o perfil dele? Caso perdido. Agora, Lore, vamos fazer o seguinte. Esse é o negócio, esse é o negócio. E outra, importante. sabe o que eu estou a fim de fazer? Vou fazer um desafio para você, Lore. Ah. Vamos pegar e vamos desenhar junto com essa dinâmica, vamos chamar um intervalo para a gente já fazer uma aplicação, você explicando e aplicando? Pode ser. Então, olha só, você de casa. Cris, eu já estou me identificando aqui, mas eu estou querendo até trocar de canal porque eu não sei nem aplicar. Calma. Então, vamos fazer o seguinte, ouvindo o coração. Calma, mãe. Calma um pouquinho, mãe. Pai, vó, calma. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, você vai fazer um conceito de você, um conceito do seu filho e vão aplicar. Coisas boas, coisas boas. Coisas boas. Coisas boas. Vamos potencializar as qualidades do seu filho, tá bom? Relaxa. Olha o menino Cris, o que virou o menino Cris? O pequeno olha, menino. Olha aqui, olha a benção. Vamos para o intervalo. Pega como um exemplo, mas a gente vai para o intervalo e volta já. Só na causa. Vamos. É isso aí, meu Deus. Vamos lá para o intervalo. Vamos para o intervalo. A gente está de volta aqui com Entre Família e agora sim você vai entender finalmente os 4 tipos de temperamentos e como extrair o melhor do seu filho em cada um deles. Então, a gente está aqui com a nossa dinâmica muito bem produzida, de como extrair o temperamento, né? Extrair o melhor do temperamento do seu filho. Vamos ao primeiro, então, Loren. O sanguíneo. Conta pra gente, o sanguíneo é o que tipo de pessoa? Então, vamos lá. O sanguíneo é aquele perfil mais falante, dinâmico, é aquela criança que é simpática, que chega e já vai conversando com todo mundo, cumprimenta. Você nem precisa falar, fala oi, ela já está falando oi. Né? Então, são as crianças que são mais agitadas, né? Então, é importante a gente observar os pontos positivos, como a gente falou, mas também desenvolver as dificuldades, porque a pessoa sanguínea, ela também pode, às vezes, ser um pouco exagerada, né? Aquela pessoa que fala demais, aquela criança que fala, você fala, não fala isso, ai, meu Deus, falou, né? Já falou, você já passou a vergonha, né? Então, é desse jeito mesmo. A gente vai observando e a gente vai, como a gente estava falando, a questão de educar, de moldar, de trabalhar esse perfil, né? É importante, porque a criança tem muita energia, ela fala, ela gosta de brincar, ela gosta de pessoas, ela chega no parquinho, já faz amizade, já está brincando com o brinquedo do outro, ela empresta o brinquedo. Então, é uma criança mais agitada, né? Em contrapartida da extroversão e da simpatia. E na mesma intensidade também esquece das coisas facilmente, né? É impressionante. Porque faz muita coisa, né? Olha, aqui tá a primeira dica para a gente extrair o melhor dessa criança sanguínea. Demonstre admiração. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas fala demais.
Meu Deus, eu não consigo nem pensar. Para de falar um pouquinho, calma, fala devagar, né? Então a gente coloca aquilo como um problema, né? Eu tenho uma criança assim lá em casa. A minha é assim, às vezes você fala, sabe, é muita informação, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba fazendo isso. Nossa, para, mas eu não estou nem entendendo. Fala devagar, a criança às vezes está ansiosa, né? Ela tende a ser ansiosa. Então é importante a gente demonstrar admiração quando ela fala, nossa, hoje a professora fez uma pergunta e só eu respondi, sabe? Eu respondi mais, eu participei. Então, quando eu fui em tal lugar e eu não fiquei com vergonha, eu já participei da atividade. Então, é legal a gente demonstrar, porque isso fica tão rotineiro, porque a criança é assim sempre. Então, parece que já é parte do dia a dia. Então, é importante a gente ressaltar, que legal, parabéns, que bom. É importante salientar que aquilo que, mesmo sendo rotineiro, né, todo dia ela faz, é algo importante, né, que ela valorize para trabalhar sempre a autoestima dessa criança. É importantíssimo a gente trabalhar a autoestima. Muito bom. Não interrompa. Agora, como não interromper uma criança super falante? Nossa, não tem fim. Acho que talvez esse seja o maior desafio, né? Porque às vezes a criança vai contar e ela conta detalhe, daí ela volta lá atrás dela e às vezes ela perde um pouco o rumo, né? Ela está contando uma história aqui, daí ela lembra de uma coisa, ela vai para aquela outra coisa, depois ela volta, então fica até confusa. Então é importante a gente deixar ela falar, mas ao mesmo tempo a gente vai orientando. Filha, vamos lá, qual que é o assunto? Do que você quer me contar? Quer contar do amiguinho João. Então vamos falar do João, depois você me conta da outra criança. Para tentar orientá-la a não perder o foco, né? Então, mas não interromper. Depois que ela termina, a gente fala, olha, filha, quando você vai falar, tenta ser um pouquinho mais objetivo. E aí você vai tentando orientar aos pouquinhos, com jeitinho, Lá né? em casa a gente fala, olha, uma vez para cada um. Calma, Faz um filho, revezamento. agora ele é do tipo sanguíneo, né? Ao que tudo indica, que eu percebi. Então a gente tem que ensinar para ele que ele precisa esperar a gente falar. O sanguíneo precisa, mais do que os outros, a rotina, estabelecer rotinas. Porque ele tende a ser desorganizado, né? Muita agitação, né, gente? É muita agitação. Ai, não. Organização é detalhe, o sanguíneo não gosta muito de detalhe, né? Ele gosta do que é maior, do que é grande. Que dificuldade. Nossa Senhora. Então a rotina ajuda. Rotina ajuda. Rotininha. Isso serve para mim, inclusive. Vamos conhecer aqui o próximo, então, Lauren. Colérico. Geralmente a gente teme, né, os coléricos. O colérico é o que tipo de pessoa? Eles são mais determinados, são os mais objetivos, são os líderes, né? Aquelas crianças que na brincadeira quer sempre liderar, né? O que quer sempre falar, vamos fazer assim, faz assim, divide as turmas, né? Então tem essa característica de liderança, que é algo positivo. Eles tendem a ser mais objetivos, mais analíticos, então tá sempre observando, sempre analisando. Às vezes são mais críticos, então são características que a gente vai percebendo. Tem criança que já é assim pequenininha. Impera muito a vontade deles, Sim, né? Quer que prevaleça a vontade. É que eu tô olhando para os dois coléricos. E pra gente extrair São o melhor... competitivos. São competitivos. Gostam de desafio, adoram desafio. Olha, querida diretora, Você está aberto o Para microfone, equilibrar. não? É que nós temos doses sanguíneas, a gente não é... doutora, dá uma dosagem. Existe uma porcentagem, inclusive, que você divide. Então... Na análise de perfil, você vê, ó, dominante colérico, mas com pegadas de sanguíneo, alguns momentos melancólico ali, né? Mas, Na verdade, pelo todo menos mundo vocês tem são de tudo um super, pouco. vocês Vamos são combinar que super todo mundo organizados. tem. Uma coisa que eu invejo de vocês Nós é somos isso. esforçadinhos. Isso. Esforçadinhos. Então vamos lá, como extrair então o melhor do nosso filho colérico, né? Para quem tem, nunca diga porque eu estou mandando e pronto. Porque isso é um problema. É como se fosse uma queda de braço, né? Então assim, eu estou mandando, ele não quer ser mandado, porque ele é líder. Como assim? Você está mandando em mim? Por isso muitas vezes eu escuto muito isso. Nossa, mas o pai ou a mãe discute com a criança de igual para igual. Às vezes eles entram nesse embate, porque a mãe ou o pai não conseguem se posicionar numa questão de superioridade, no sentido de que eu sou mais experiente, né? Sou mais velho, eu tenho que saber lidar melhor. Só que às vezes eu sou colérico também, eu não aceito. Não fala assim comigo, que eu sou sua mãe, não sou suas amiguinhas. Tem gente ouvindo isso lá em cima aqui, ó. Então a gente não pode, tem que usar outra estratégia. Fazer de conta que ele está mandando. Eu acho que você pode sempre conversar. O diálogo sempre vai ser a primeira opção. Mas em alguns momentos você pode explicar, porque hoje as crianças elas são muito espertas, muito diferentes de antes, porque elas têm muita informação. Sim. Elas já nascem cheias de informações. Então não adianta eu falar porque eu estou mandando. Então muitas vezes eu vou explicar, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Olha, você tem que fazer isso porque é importante, porque você não pode deixar aqui porque tem uma outra pessoa, ensinar uma questão de bom senso, de coletividade, né? Porque às vezes ele pode ter um perfil um pouco mais individualista ali, de querer prevalecer a vontade dele. Então você pode explicar o porquê e não
eu tô mandando ele pronto, porque ele vai ficar sem informação e ele vai ficar bravo, e aí vai dar... Tem que convencer. Daí a criança faz aquela birra famosa que o Cris falou no começo. Nossa, entendeu aí, né? A próxima, desafio em vez de apenas dar ordem. Porque eles adoram desafios, né? Então, em vez de você falar assim, por exemplo, guarde todos esses brinquedos porque tá uma bagunça, já vem me dando... Vamos ver quem guarda mais rápido? Você ou seu irmão? Eu vou ajudar. Peraí que eu vou ser mais... Eu guardo primeiro. E aí vira uma disputa, vira uma brincadeira. Rapidinho ele guarda tudo. Ah, que legal e tal. Então você pode transformar aquele momento num desafio. Duvido que você guarde em tantos minutos. Eu vou cronometrar aqui. Vai, disputa, valendo. Aí a criança entende aquilo como lúdico. E aí você vai conseguindo, né, o que você quer sem que seja numa briga, sem que seja numa imposição. Sacou aí, Patrícia? E faça combinados. Também é uma coisa que dá muito certo, né? Muito. Fazer combinados. Muito Isso certo. dá certo para Com- todos, com né? Com todos. Então, sempre os combinados a gente vai ensinando direitos e deveres, né? Desde pequenininho. Então, eu combino. O que a gente combinou? Ah, a gente combinou isso, isso, isso. Aí a criança não cumpre, aí ela perde o direito. O que a gente combinou? A gente combinou que ia fazer tal coisa e você não obedeceu. Então, você perde seu direito porque você não cumpriu o combinado. Ou seja, ela entende o processo. Mas também a gente tem que cumprir a nossa, porque senão a gente perde a Não, moral. não pode ficar com dó. Gente, esse é o problema. A gente acaba não cumprindo, a gente tem que cumprir as coisas que a gente fala, Prometeu, porque tem que combinado cumprir. é combinado. Vamos ao melancólico. A gente vai aqui para os dois últimos, né? A gente está no penúltimo. Como que é o melancólico, Olha, Lauren? quando a gente escuta essa palavra melancólico, a gente tende a pensar numa coisa ruim. Ai, a pessoa é triste, mas não é bem isso, tá? O melancólico, ele é mais sensível, ele é mais introspectivo. Então, é o tipo de pessoa que trabalha muito bem sozinha. Então, por exemplo, pessoas que precisam trabalhar, sei lá, no computador, né? Ficar fazendo uma programação ali que ele precisa de uma concentração. Ele vai funcionar muito melhor do que um sanguíneo, que não vai conseguir ficar sentado ali. Então, ele tem habilidades, né, que são muito pertinentes ao que ele tem, o que ele pode fazer na vida, o que ele pode estudar, o que ele pode se desenvolver. São mais sensíveis, às vezes eles são mais quietinhos, então parece que ele é meio antissocial, né? Aquela criança que é mais quietinha. Mas ele é uma criança mais tímida e a gente precisa respeitar isso também, né? Eu não posso querer que ele seja 100% diferente daquilo. A gente vai desenvolver as habilidades, a gente vai ensinar as questões que são importantes, mas a gente também precisa respeitar os limites dessa criança e entender que tudo tem um lado positivo. Mas eles são perfeccionistas, Isso, detalhistas, profundos, né? exatamente. Profundos. Então, aquela criança que tem aquele sentimento de empatia bem profundo, que ajuda o coleguinha, né? Porque ele tem essa coisa, eu entendo o que você está sentindo, eu sei que você está sofrendo, então eu também vou te ajudar. E isso é muito bacana, é uma característica muito bonitinho. positiva do melancólico. Acho que né? meu filho tem um pouco disso. Ajude-o a separar problemas grandes e pequenos. Por que a gente tem que fazer isso com o melancólico? É porque, às vezes, por conta de ser muito sensível e muito Chora por profundo... tudo. Não sei se há um tempo atrás tinha um videozinho da criança que chorou porque a mãe matou uma formiga. Não pode matar a formiga porque ela é um ser vivo, você matou. Aquele sofrimento porque matou a formiguinha e tal. Então, às vezes, acontece isso. Então, é importante a gente explicar para a criança a diferença do que é uma coisa grande e do que é pequeno. Então, assim, meu amigo pediu meu lápis emprestado e quebrou meu lápis. Aquilo para ele é uma dor, porque é meu lápis. Como assim você emprestou meu lápis e quebrou meu lápis? Então, ensina, mas é um acidente, pode acontecer, a gente compra um outro lápis e está tudo bem. Então, conseguir diferenciar situações corriqueiras para que senão tudo fica muito profundo, fica muito intenso, muito Sobrecarrega. sofrido, né? E aí a criança não vai dar conta das emoções. Lauren, ofereça escuta atenciosa. Porque o que acontece? Ai, que bobagem, não acredito. Ai, que Você dó, está chorando falar. por causa de um lápis? Você está chorando? Jura? Não, não é. Tá cheio de criança passando fome. Sabe aquela coisa, você dá aquela. Aí você piora a situação, né? Então é importante ouvir a demanda da criança. Ouvir, ele perceber que ele está sendo ouvido. Depois que você ouviu, aí você vai orientar, vai conversar, sempre o diálogo. Mas ouvir, não pode ser aquela coisa, tá, já sei, de novo, mas todo dia tem um choro, todo dia tem uma historinha. Ai, que dó. O até eu mimimi. fico com Ai, dó. muito mimimi. Não, não é muito mimimi, porque a dor da criança é uma dor que só ela sente. Então, por isso que eu tenho que identificar o meu perfil, né? Porque daí eu falo, para mim é bobagem. É bobagem porque eu não sou igual a ela, né? Então, não dá pra gente colocar todo mundo dentro da mesma caixa. Daqui a pouco já Respeitar o sentimento do outro, né? vamos falar dessa coisa dos pais com os filhos. Seja claro sobre o que você espera dele. A criança tem muito medo, muitas vezes, de frustrar o pai, né? Porque assim, às vezes a criança tem, mas meu pai vai ficar chateado, meu pai vai ficar triste, ou meu pai e minha mãe vão ficar bravos. Não vou contar para minha mãe que ela vai ficar uma fera, ela vai brigar comigo. Então a criança às vezes chega até a esconder coisas por medo do que vai acontecer, porque acaba sendo muito medrosa. Então é muito importante a gente conversar, a criança saber que, errar, que tudo bem que se às vezes na escola tiver uma briguinha, um probleminha, então
não deixar tudo tão num nível enorme, porque senão fica tudo muito grande, né? Tudo E a vira um tendência problema vai ser muito sempre grande. esconder para não ter que lidar com essa reação. E a baixa autoestima, né? Porque eu nunca sou capaz de nada, eu nunca sou bom em nada, não verdade. pode, né? Começa daí, viu, gente? A autoestima começa de criança. E vamos para o nosso último, fleumático. Que tipo de pessoa é essa? Então, o fleumático é aquele que é o mais, vamos dizer assim, o mais equilibrado, né? Tranquilo. Ele é mais tranquilo, ele tenta analisar as situações de uma forma, às vezes, um pouco mais racional, entender as coisas, ele é mais calmo, né? Ele é mais Diplomata. concentrado, mais diplomático. Então, tem um perfil mais, aquele, mais apaziguador, né? Se tiver uma discussão, ali o colérico e o sanguíneo estão brigando, ele é o cara que vai dizer, né? Não, gente, deixa isso pra lá, não há necessidade disso, tá tudo bem. Então, é uma pessoa mais tranquila, né? Então, E que é um ao perfil... mesmo tempo também pode Pode ser ser mais apático. tranquilo também nas tomadas. Pode ficar muito passivo, porque às vezes não tem essa iniciativa, né? Até porque se eu tomar uma decisão ou se eu me posicionar, eu posso me indispor com alguém. Eu não quero me indispor com ninguém. Então eu tenho dificuldade de me posicionar, às vezes tenho dificuldade de tomar uma decisão ou de ter minha iniciativa. Então eu acabo deixando, alguém decide, daí, tá bom, tanto faz o que você escolher para mim, tá bom. E aí também não é bom que tudo de qualquer, tanto faz, tudo tá bom também não é bom, né? A gente tem que ter opinião, tem que se Sim. posicionar, mas é bom quando você tem esse bom senso, o equilíbrio. Eu me posiciono, mas eu sou assertivo, eu não preciso ser grosseiro. E aí saber diferenciar isso é bacana. Mas, por exemplo, se eu tenho um filho fleumático, eu preciso extrair o melhor dele de alguma forma, porque senão ele pode ser uma pessoa que não tem atitude diante da vida, né? Pode ficar muito passivo. A primeira dica que a gente tem aqui é faça perguntas. Como seria isso? Porque às vezes a criança, você fala assim, por exemplo, como foi seu dia? Tudo bem. Pronto, acabou o assunto. Entendeu? Encerrou ali, já falei que tá tudo bem, é tudo bem, ué. Então, às vezes você vai fazer perguntas um pouco mais específicas, né? Do tipo, você teve aula do quê? Quais foram as matérias? Né? E a sua prova de língua portuguesa? Estava difícil? Estava fácil? Como é que estava? Então, você vai ser um pouco mais específico para que ele te responda melhor. Né? Cara, As perguntas muito gerais, elas são complexas. Se você perguntar, ele vai responder exatamente aquele ponto. Você tem que ficar puxando assim. Explique as coisas mais de uma vez com calma. O fleumático tem dificuldade de entender? Como é que é isso? Então, porque às vezes aquilo não faz muito sentido, né? Assim, mas eu preciso, sei lá, se acontecer isso, você tem que falar. Mas por que eu tenho que falar? Eu não quero falar. Tenho que falar? Eu não posso ficar... eu não posso fugir dessa briga aí, não me envolva nisso. Não quero me envolver em nada, não me envolva. Né? Então, ele não quer se envolver em nada. Então, às vezes, você tem que explicar, olha, mas só que a gente precisa, às vezes, se envolver. Às vezes, você vai precisar falar algumas coisas. Você não pode o tempo inteiro ficar se esquivando. Né? Então, tem que explicar para ele entender a importância das coisas, para ele aprender a se posicionar. Isso é importante também. E repetir, principalmente se for menor, né? Criança tem que repetir sempre, E né? a última Todas. dica, Lori, antes da gente se sentar, façam-se sentir importante e útil. Porque às vezes parece assim, eu fico quieto, eu não me indisponho, mas eu também não apareço, né? E não faço falta. E aí tanto faz, sabe? O tanto faz, gente. O tanto faz é muito ruim, né? O tanto faz não é bom. Então, é importante ele perceber que, assim, a opinião dele vale, né? E que é importante, e que ele precisa saber se posicionar, e que às vezes ele vai conseguir falar e as pessoas vão entender e não vai dar problema. Nem sempre vai ter um problema, nem sempre vai se indispor. Né? Então, às vezes, é só uma conversa e a gente vai entrando num processo de equilíbrio mesmo. É possível manter o equilíbrio e ter iniciativa, e ter opinião, sem perder o bom senso e a camaradagem, né? Então, entrar nesse ponto de equilíbrio. E entra no que você falou também sobre a gente ir trabalhando com esses temperamentos, a fim de que se forme, né, um adulto aí, digamos, o tanto quanto resolvido próximo de 100, né? Porque 100% nunca vai estar. Então, é legal a gente saber dessas dicas. Eu espero que cada mamãe, cada papai daí tenha conseguido identificar um pouquinho do que é o filho. Já está aqui as dicas para vocês, então, trabalhar e extrair o melhor da sua criança. Vamos sentar ali, Loren? Vamos lá. Cristiano, nós temos participações, agora é com Cristiano, você. é a primeira vez que eu falo meu nome aqui no programa. Ninguém Cristiano. sabia que Prazer. era Se fosse minha mãe. Prazer, Prazer, Cristiano. Cristiano. Meu nome, para quem não sabe, meu nome é Cristiano. Suzane revelou meu nome. Mas Eu isso acho é tão legal verdade. de chamar de Cristiano. Eu acho legal. Só para fugir um pouco da regra. É bom, é bom, é bom. Até lembrei um abraço à minha mãe. Beijo que chama de Cristiano. E ela me colocou o nome e não sabe falar. Foi. Como Ela assim? fala Cristiano. Ah, Ela tirou o tadinha. R. Ô, Cristiano. Já dá uma Ah, diminuída, não, era- uma facilitadinha. É que eu não, acho que ela falou tantas vezes seu nome na vida para te chamar a atenção, que daí, entendeu? Perdeu o R. Não, verdade. Saudade. Tchau, Verdade. tchau, Boa. Tem que ele... Lá em casa também eles falam tão rápido, não falo tio João, é Tijon. Tijão. Mas tudo Tijão. bem. Uma hora a gente vai falar dessa rapidez. Agora, você de casa, meu queridão, você de casa que está aí, deve estar dizendo assim, ó,
E eu? Eu estou aqui com o meu temperamento na mão, minha situação. O Cris falou que o negócio é tirar do mercado, me tocou. Loren, socorro, abre o teu coração. Pastor, de Vamos onde lá. vem o SOS Família na tarde dos brasileiros e outras pessoas que recebem nosso sinal? Tá Na chegando a tela, participação. Vamos lá. Vilmar. Conheço um garotinho que é idêntico à mãe em quase tudo. Aí. Descontraído sem medida. Olha só ele. Do jeito de quem faz e acontece. Quem que é esse menino? Gente, eu estou chocada. Quem Eu é preciso esse ler isso de menino? novo. O Otto. O Otto. Sanguíneo, né? Ai, meu Suzane? Deus. Oi, sogra. Tá assistindo aí, sogra. Uau! Tá de olho. Um beijo. Ela mora em Brasília. Tá morrendo de saudade que ela veio passar uma temporada com a gente e agora foi embora, né, sogra? E aí fica só a saudade do neto. Obrigada pelo carinho. Então, tá vendo? Até minha sogra identificou. Eu acho que eu tô certa, Lori, no meu diagnóstico. Provavelmente. Somos dois Eu sanguíneos, um vejo, Blake que eu vejo um plano aguente. de Deus, tá? De repente a sogra já não ia bem. Olhou assim, aí veio um pedacinho, Suzaeninho, Otto pequeno. Aí o que Deus está querendo dizer para mim? Coitada da sogra. Vilmar? Ah, dona Vilmar. E aí ela aprendeu a amar o pequeno e automaticamente amou a menina Caraca, grande. eu tenho que pegar na sua mão. Tem um negócio muito legal. Ah. Loren, Agora vai ter que me amar, sogra, não tem jeito. em dose dupla. Dose dupla e o Blake, coitado, vai ter... Talvez seja bom pro Blake também, né? Aí bom vê é essa algo muito intensidade. relativo nesse momento. Tô brincando, família linda. Loren, Família linda. Essa eu que... preciso pastor falar isso. É muito engraçado, fale, porque como Suzane. o Otto é muito falante também, inclusive é o que eu te falei, a gente tem que marcar assim, não, agora é seu pai que vai falar, agora é sua mãe. Isso, isso. E meu marido, ele é, Sei acho que como do é. tipo mais assim, mais pro melancólico, profundo. Então, se ele tem que falar, ele tem que falar. Do início ao fim, sem ser interrompido. Sem ser tem... Isso. E aí, ou então o meu marido vai mostrar alguma coisa, ele fala assim, nossa, olha isso aqui, que tal, que não sei o quê. E às vezes o meu cérebro está agitado, que legal. Eu não tenho esse poder contemplativo, não tá em mim. E aí, às vezes Pode ele vai falar isso. desenvolver. Ele vai falar com o Não é? Otto, pastor. Ele fala, olha isso aqui. Aí o Otto olha, nossa, papai, você viu lá? E muda de assunto. Nossa, eu tenho Para que me ele, Gente, eu me seguro pra não rir, porque eu sei que por dentro ele tá assim, ó, borbulhando de raiva. Eu falei, cara, juntou dois. Dificuldade de concentração. O que eu do posso cérebro. fazer? Essa questão do temperamento, acho que você citou, mas eu acho que é legal a gente enfatizar. Primeiro, de a gente não rotular, né? Porque todos nós temos características dominantes de mais de uns. Assim como nós temos aspectos positivos, né, Loren? Sim. De uns e aspectos negativos. E aí eu percebo, por exemplo, eu tenho algumas características de colérico, mas eu tenho outras características do colérico. Não tenho outras que são boas, que eu tenho que buscar essas. Assim como tem, no caso do melancólico, que é o contemplativo. O melancólico é mais ou fleumático? Melancólico? Os dois, né? Que é uma coisa que eu O fleumático, ele é menos competitivo que o colérico, por exemplo, né? Daí no caso... Porque a competitividade eu é sou boa mais até um ponto. Né? Exatamente, que é uma coisa boa. Então, aí eu sou mais competitivo. Mas tem características da contemplação que aí é uma coisa que eu tenho que desenvolver, né? Eu acho que é legal a gente olhar dessa forma, né, Laura? Sim, eu acho que, como eu falei, a gente tem que sempre correr dos rótulos, primeiro passo. Essa coisa de, essa pessoa é assim, ela é assim, não tem jeito, sempre foi assim, e aí puxou não sei quem, essas coisas que a gente sempre fala, sempre na brincadeira, mas é assim, puxou fulano, sempre tem aquela, né? Tem aquela pimentinha ali, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os rótulos e pensar que todos nós, de tudo que a gente falou ali, todo mundo, né? A gente falou de forma geral, tem muito mais detalhes, mas todo mundo tem alguma característica de algum dos temperamentos. Não, eu não tenho nada do melancólico, eu sou só sanguíneo. Não, todo mundo tem alguma característica, só que você tem algo que predomina mais, algo que é mais intenso em você, algo que é mais fácil, né? A gente tem as nossas facilidades, os nossos talentos e as nossas dificuldades. Legal então, é isso. sempre importante eu ressaltar as qualidades, mas é sempre importante eu identificar as dificuldades para desenvolver. Por isso que é tão importante o agora processo do eu vou te fazer um autoconhecimento. desafio, Lore. O povo de casa quer mão na massa aqui, tá? O pessoal quer mão na massa. Como? É o seguinte, depois do intervalo, um exemplo. Mudou de cidade. Temperamento. Tá. O que faz, mudou de cidade com a criança.
Porque o que acontece? Acho que tem Uma dica em consulta cada um. aí. Consulta. Tem alguma E consulta outra, já. vão ter umas na tela e vão ter umas que estão no meu Tá querendo coração. mudar, E Cris? deu, eu quero falar. Eu vou colocar umas situações na tela e outras que vão vir Já. instintivamente. Tô Ô, Cris, abrindo vou meu mandar coração. Um beijo para as mamães que estão assistindo. A minha mãe está assistindo, um beijo. A mãe da Paty também está assistindo, ó. Beijo aí pro Rio de Janeiro, para a mamãe da Patrícia, Piper. Quero mandar um abraço para Dona G. Dona G, tá? Do Rio de Janeiro. Oro pela senhora. Oro pela Esqueça o passado que a Patrícia fez e tal. Vê agora a profissional que ela é, que ela se Resultado tornou final. mãe e tal. E algumas Vamos chamar ela um coisas. dia para uma entrevista? Vamos fazer um Vamos. especial dela. Bora. E coisas de Patrícia. Isso. O quadro. Ó, a diretora pedindo a régua, hein? Pediu. Se ela mandou, nós vamos. Coisas de Patrícia. Olha a bênção que se transformou essa diretora. Uma benção. Olha a bênção. Mas a gente quer saber os caminhos da O pastor é construção. sempre otimista. Os roteiros de bênção Patrícia isso. Piper. Dona G, coisas de Patrícia. Próximo quadro que vai vir por aí, aguarde. Um breve intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta. O programa tá que tá aqui nos bastidores conversando. A gente já está aplicando aqui o que aconteceu com os filhos, o que não foi. Outro colocou a sogra que já telefonou para a sogra, deu um negócio aqui. Ai. Tem gente que fala assim, Cris, por favor, Deus me dê paciência, porque ó, se me dê força, eu mato. Tira isso aí do teu vocabulário. Não faz isso aí. Você tem que criar, inclusive, um discurso, um vocabulário positivo aí na sua casa. Ah, Cris, aqui ninguém tapa o sol com a peneira. Aí você tem aquele sincericida, aquele negócio. Vamos ajustar o diálogo. Mas, Cris, as emoções estão à flor da pele? Eu sei. Olha as pesquisas aí mundialmente, 30% do mundo está passando algum transtorno emocional e tal. Mas apesar de, você vai perder a esperança de mudar? Ah, mas pau que nasce torto, que nunca se direita. Isso é ditado, ó. Para com isso. Quantas pessoas se transformam, quantas pessoas mudam. Ah, Cris, eu vou esquecer. Não, você vai saber lidar com os momentos. Por você, primeiro, aprendendo aqui, ó, a lidar, a se reconhecer quem é o Cris mesmo. Não o fruto do meio, mas o que eu gosto, enfim, quais são os meus limites, sentimentos, né? Ver como é que está a integralidade. Você está fazendo exercício? Você tem espiritualidade? A gente fala desse aqui. E também aqui, ó, das questões psicológicas. A gente não pode unir essas questões, porque é uma integralidade. Vamos dar um presente para você? Ei, você, eu sei que você está batendo esse bolo, está chegando aqui. Para um pouquinho, você não pode levar o que você não tem, mulher. Então, eu também sou provedor da casa, gosto de ajudar minha esposa e tal, mas se eu não estiver bem psicologicamente, se eu não estiver bem, não vou conseguir levar, vou até um ponto, você tem limites, você é um ser humano. Tem que cuidar da cabeça. O que não faz sentido na sua cabeça não faz sentido em lugar nenhum. Olha o que faz sentido aqui. Sentimentos. A ciência do existir. Posso ler tua revista aqui? Me dá licença? Só um pouquinho, Dona Maria. Você vai ligar agora para cá. Olha só a sua revista aqui, a capa da sua revista. Ele se importa com você. Entenda os meios que Deus usa para lhe curar e qual o melhor tratamento para você. Ansiedade, listamos alguns fatores para você entender se você está passando. Ah, mas sou ansiosa natural. Olha aqui tem conteúdo para você. Depressão, essa doença tem cura. Conheça os tratamentos mais indicados. Cris falou comigo, vamos ligar agora então? Pega o telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21, essa revista é de graça, você não vai pagar nem a postagem, nem o correio, fique tranquilo, Projeto Anjos da Esperança já patrocinou para você. E se você desejar, tem o nosso WhatsApp, aqui embaixo, ó, manda eu quero a revista Sentimentos, doutora Rosana aqui, fez uma semana fantástica conosco, né? Ela tem 3 pós-doutorados na área, neurocientista, escreveu um conteúdo espetacular. O WhatsApp está aqui, 12982444449. Isso, parabéns. Primeiro passo para fazer diferença é começar. Ah, eu tenho que fazer uma faculdade, 4 anos. A pessoa que fez a faculdade se matriculou, começou. Então, ó, peça a sua revista, você não vai pagar nada, é a oportunidade de você conhecer um pouquinho mais sobre esses assuntos e, olha, ser um agente ativo aí nessa casa, tá bom? Agente ativo aí, vamos lá, pega a sua mão aqui, pegou, ligou, tudo certo. Agora que você já está pedindo a sua revista, vamos voltar para a nossa sala da verdade, que o assunto está gostoso. Fala, pastor. Deixa eu falar um negócio sobre a questão da revista. Segura aqui, pastor, mostra que a revista é bonita. Não, é que eu queria, no período da manhã, eu atendo os telespectadores. Ah, verdade. Com dúvidas de algum tema que eles estudam nos vários que a gente tem. E hoje de manhã eu tive a alegria de atender um telespectador que estava com dúvidas. Então, além de você receber, você vai aqui ter uma série de
de temas, de textos. Se você tiver dúvidas, nós também estamos à disposição para ajudá-lo, para entender, tá bom? Então, só para dar essa informação a mais, que é muito legal quando a gente atende alguém que recebeu e aí está tendo dúvida. Cara, Gente, a gente olha cresce aqui, juntos. ó. A dona Maria estava Tá com bom? dúvida. Pode colocar na nossa Agora, mesa aqui? Tá, a por dona favor. Maria estava com dúvida. Gente, tem até uma equipe para te atender aqui. Com muito carinho para te dar boa tarde. Ouvir você, vai dar tudo certo. Agora, Suzane, Ah, falei no bloco passado, atenção, Loren, pastor, daquelas situações, vamos aproveitar que especialista, porque essa situação aqui é uma junção do que mais ou menos todo mundo passa um dia, ou vai passar, né, ou alguma coisa parecida aqui. O pastor também já deve ter passado nessa questão de mudança, falei mudança mesmo. Pastor peregrino aqui, vai para a Bahia, volta, não sei o que, Espírito Santo, já tem experiência para colocar. 14 vezes. 14 mudanças. 14 Estou pela vezes. metade, mudei 7. É. Mas já estou no caminho, né? Nossa a idade é bem distante. Vamos às situações aqui. Em outro momento, o meu temperamento, doutora, Iria revidar. iria dizer, mas hoje, num processo Não vale de a pena, mudança, é bobagem. agora eu entendi por que vocês fazem tanto essa lordice um com o outro. Na verdade, é para disfarçar uma competitividade que existe no temperamento de cada um. Eu saquei isso agora, acredita? eu diria que é para a gente crescer na nossa transformação. Gente, apesar eu tô das chocada dificuldades. com Apesar. vocês. É verdade. Obrigado, Tô pastor, pelo aprendizado, pela passada. companhia. Estamos juntos, mas a diferença de idade é pouquíssima. É pouca. Mas o coração é quase do mesmo Adorei. tamanho. É verdade. O coração do pastor é muito maior. Mas que o que você ia me do dizendo coração. mesmo, então Quis qual contornar, que é a quis situação? contornar. Que Vamos isso, ter uma viu? situação Você aqui. viu a leitura? Vamos colocar a situação na tela e vamos falar a verdade, porque aqui a gente não brinca. Suzane, pode chamar a situação. O que está vindo aí? Mudar de escola. Loren, como lidar com os temperamentos na mudança de escola? Uau. Acho que dá para pincelar um pouquinho de cada, né? Bom, o melancólico vai sofrer mais, né? Ai, tadinho. Porque ele tem relações profundas, né? Então, os amigos são amigos, aqueles amigos que leva na casa, que tem aquela coisa, né? Bem profunda. Então, para ele é mais difícil desvincular, entender que na outra escola ele vai fazer novos amigos, tudo bem, mas e os amigos antigos, né? Não é assim tão simples, né? Então, o melancólico vai ter um pouquinho mais de dificuldade. O fleumático, ele tende a ser um pouco mais equilibrado, então assim, ele vai sentir falta, óbvio, mas ele entende que Só lembro de você faz falar, parte. Tá tudo bem. Gente, então, coisas da vida, né? Vocês já ouviram criança falar isso? Eu tenho criança que fala assim, tia, tudo bem, coisas da vida. Uma criança fala, "Oi?" Olha. Opa! O sanguíneo também sofre um pouco, né? Porque tem essa coisa, a fervorosa, mas em uma semana na escola nova Ele já vai fez um monte chorar, de né? amigo, e aí Ele vai chorar, já né, se Lore? resolveu. Ele vai chorar, né? Vai dar uma chorada, Dia, né? mistura o sanguíneo com... E daqui um pouco já está rindo. Porque chega na escola, rapidinho ele faz amizade, Tia né? sofrendo sanguíneo. É mais fácil para o sanguíneo porque ele faz amizade mais rápido. Ah, verdade. Então ele mais rápido se enturma, então é mais fácil. O melancólico demora mais para se enturmar, então para ele o processo é um pouco mais demorado, né? Então um pouco mais difícil. O colérico, não sei, depende. Se ele tiver um amigo muito competitivo nessa sala, pode ser bom mudar de escola, hein? Que eu vou ter chance de ser o melhor na próxima escola. Às vezes tem um perfil aí de competitividade. Acho que ele lida bem também, né, de uma forma geral. Porque aí eu tenho uns amigos aqui, faço outros amigos lá, e aí é um novo desafio. É um novo desafio, você vai conhecer gente nova, vai para um lugar diferente. Olha Pode só a ser abordagem. interessante. Canalizou o pode ser legal. aspecto Gente, positivo isso dele. é muito interessante. Vocês estão entendendo aí, né? O pessoal de casa acompanhando junto com a gente, que o interessante disso tudo não é rotular como você colocou, mas uma forma da gente conhecer um pouco da gente, dos nossos filhos e como lidar sabendo. Porque eu acho que conhecer quem a gente é libertador, a gente acaba aceitando as nossas vulnerabilidades. E aí a gente consegue trabalhar isso, né? E com o filho também, porque quando você conhece ele e sabe que aquela situação vai exigir isso, é igual a Jéssica, né, Se falou. prepara antes. Você se antecipa. E é importante a gente saber o nosso perfil, né, gente? Não se esqueçam de olhar para os pais olharem para eles mesmos. Ai, meu Deus. Não, e a construção do diálogo. Sabendo Próximo. quem eu sou, eu vou chegar em cada situação, porque é diferente. O Você diálogo é sabendo quem eu sou, cada filho é de um jeito. E A forma de eu- explicar é para Tem cada um. 3 é filhos, estão diferente. 3 matriculados, são diferentes. Na minha família, com certeza é diferente. Os meus Agora é o dois são seguinte, completamente você já pegou aí o negócio da escola, né? Isso, pessoal. A senhora mesmo já estava chorando agora. Mas tudo bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vamos para a próxima situação. Olha aí. Pastor, tá vindo mais uma situação, hein? Primeira vez dormindo fora. Às vezes os pais ficam mais desesperados do que o próprio filho, né? Eu acho que nesse caso a gente precisa começar a trabalhar os pais. Lá em casa, os pais. Muito, mas muitos pais. Em Nunca primeiro deixamos. lugar. Eu vou ter que trabalhar isso já agora. Hein? Nunca deixamos, sabia? Gente, não, Nunca. nossa. O menino vai fazer 7 anos.
não sai com a avó. Mentira. Mas Trabalha Vamos combinar tudo lá em jogando. casa, porque ele Mas já quem ficou não- lá um longo período, né? Vamos negociar. Já ficou. Tem já ficou- câmeras? já fez acampamento lá em casa com a minha Davi, a tia filha, vai te entendeu? libertar disso aí, tá? Pronto. Davi, Nossa. a Gil vai levar você, vai Tadinho ter do Davi. marshmallow, sabe aqueles negócios que vocês fizeram lá? Vai ter, tá bom, Davi? Vamos te Tamo libertar, meu filho. Preciso trabalhar. Vamos. Vamos trabalhar, né? Precisamos trabalhar. Que é Doutora, isso? por favor. Os pais, eu acho que dormir fora começa pelos pais de verdade. Assim, a gente está brincando, mas é bem isso. Não me convenceu, doutor. Os pais, Como convenceu? Como convenceu eu o acho que colega? os pais ficam muito inseguros. Tudo bem que existe um risco, mas você só vai deixar seu filho dormir na casa de alguém que você de fato confie. Né? Não é assim, entrou na escola, uma semana depois já vai dormir na casa de um amigo da escola Sim. que você não conhece. Não é nessa circunstância. Mas se você vai deixar dormir na casa de alguém, ou um parente, um primo, às vezes tem um primo da mesma idade, ou alguém da escola que já está, a criança está estudando desde o primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, está no quinto ano, 10 anos de idade. Você já foi na casa da pessoa, a pessoa já veio na sua casa, já conhece a família, conhece todo mundo. Aí não faz do pijama. Não, imagina, vai dormir fora de casa de jeito nenhum. Muitas vezes porque essa criança dorme na cama dos pais e da mãe, aí também a gente tem uma outra coisa para A trabalhar. senhora já sabia de informações. Então, a gente Ela, tem não, coisa ela, aí ela pra já sabia de trabalhar. informações aqui. E não, cara foi Ela tá com entrevistada, ponto não. no ouvido, hein? o Tá pai e com a mãe ponta que não no sabe dormir sem a criança. Consegui não essa segurar. nem eu aguentei. Eu olhei pra ele na hora, nossa, ele dorme? Faz pouco tempo que ele saiu, mas de vez em quando ele escapa. A gente entendeu, Loren, onde A é o gente, problema. a gente precisa entender que a gente tem que educar os filhos para serem independentes, né? Por mais que a gente fale, mas é meu bebê, não. Eles precisam aprender a viver, né? E eles têm que ser funcionais, eles têm que ser independentes, eles têm que saber se virar, ficar bem longe dos pais, porque senão a gente cria uma relação de dependência emocional com essa criança. Tanto a mãe e o pai com a criança, como a criança com os pais. Isso não é saudável para ninguém. É o tema da autonomia, lembra que a gente... Sim, ontem- sim. Não, ele em vários setores ele tem essa autonomia. Mas existe uma característica da mamãe, a gente até colocamos a cama, tal, de vez em quando me traem. 3 da madrugada, ele aparece, aí a Silvia, não, eu vi ele lá e estava tossindo. Bom, me traem. Aí isso acontece, tá eu, tá a Silvia, tá o Davi e a Cadela. Todos na cama. Todos na cama me traíram ali. Não, mas tudo eu tô bem. falando isso porque eu fico aqui, mas meu tem 2 anos e pouco, né? Ainda pode e tal, mas eu sei que a gente... Seu dia De onde, chegará. de onde ela tirou essa informação? Pois que ainda é, pode? eu queria saber. Segundo Você aqui, leu ó, isso? segundo o Guia Manual de Paz Ainda Mundial, pode? Até 2 2 anos e meio pode. Por favor, doutora. Salve. Essa cama, Suzane. alguns Acontece. tem profissionais que acreditam em cama compartilhada. Pode ser que você tenha indo por esse lado, né? Não, ele tem a dele, mas assim, essas coisas de arrastar, ou você vai pra lá e não volta mais, entendeu? Acordou e você vai lá e se joga já no colchão que tá no chão e fica lá junto. Eu acho o seguinte, ó. acontece. Tá muito gente. frio. Tem essa vou- desculpa do frio, Não, as essa- mães me não, ligam com uma desculpa do Lore, frio. essa Tá do frio, ele se frio. descobre, Lore. gente. Põe blusa, calça, meia, gorro, Vou dizer pega uma coisa, escura nós de Bom ir pro roupa. intervalo Nós pegamos muito forte. para vocês A Dona continuarem a Maria conversa. não está aguentando aqui, ó. Vamos para um breve intervalo. Eu sei que a Trago senhora quer verdade. A falar. Dona Maria não está aguentando? Não está aguentando. A Suzane também, porque apontou para o meu lado ali, meu querido. 2 anos e meio. E a doutora o quê? Breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta aqui no nosso Entre Família. A conversa tá assim a 1000 por hora. Teve conversa de sogra, mãe dormindo, pessoa, repórteres aqui do nosso programa que ainda dorme com a mãe. Não vou citar jamais o nome da Suzane. Vamos fazer o seguinte. E agora tem novidade para você. Em outubro tem nova temporada do Bíblia Fácil, linkada a um estudo bíblico que você pode ajudar a realmente nascer no coração da esperança. Um estudo que vai falar sobre o Espírito Santo. A importância desse estudo. E há pouco tempo eu estava com a revista aqui Sentimentos, que foi preparada com muito carinho e foi patrocinada e é patrocinada por você, que é Anjo da Esperança. Anjo é uma pessoa, né, que se dedica aí financeiramente a nos ajudar. E não importa o valor, tá? Com apenas R$10 você consegue enviar 2 estudos bíblicos. Então quem é anjo consegue fazer isso. E nesse mês nós estamos arrecadando valores para a produção dessa nova temporada, desse estudo linkado ao Bíblia Fácil, falando do Espírito Santo. Então você que é anjo pode ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 30 30 e aumentar a sua doação. Liga, vai ter alguém para te atender com muito carinho, o valor você que escolhe. Você que também não é anjo e quer ajudar, o mesmo telefone, 0 operadora 12 21 27 30 30. Já já vou falar o WhatsApp para você, mas tem um VT explicando dessa novidade, dessa junção do Bíblia Fácil, essa nova temporada que você vai participar. Juntos, sou anjo, sou novo tempo, mãos que transformam vidas, pode rodar.
O assunto sobre o Espírito Santo e sua atuação na vida humana é muito vasto. São vários os pontos a serem estudados e compreendidos. Por isso, além de produzir um novo curso bíblico sobre o assunto, a Novo Tempo também vai lançar em outubro uma temporada inteira do programa Bíblia Fácil falando sobre o Espírito Santo. Serão 15 episódios com o pastor Arilton Oliveira abordando o assunto de forma ampla. Além da série Bíblia Fácil e o projeto para a produção de um novo curso bíblico, a Escola Bíblica também já gravou videoaulas sobre o assunto, com o pastor Arilton explicando detalhadamente lição por lição. Ou seja, o objetivo da Novo Tempo é oferecer diversos materiais sobre este tema. Então, produzimos uma série no Bíblia Fácil, gravamos videoaulas sobre o assunto e agora nosso sonho é produzir um curso bíblico sobre o tema. Assim, quem quiser conhecer mais sobre o Espírito Santo terá uma boa quantidade de fontes confiáveis de pesquisa. É claro que todas essas produções têm um custo alto, mas o resultado é recompensador. Mais pessoas aprendendo sobre a Bíblia de forma gratuita. E para alcançarmos a meta deste mês de agosto, que é arrecadar recursos para a produção e envio do curso bíblico sobre o Espírito Santo, nós precisamos de você. Se você quer doar para este projeto, faça uma doação única. Ela pode ser via Pix, usando a chave anjos@novotempo.com. Você também pode doar por depósito bancário ou transferência. Ou ainda, se você já é um Anjo da Esperança, você pode acrescentar um valor ao seu boleto somente neste mês, no campo Acréscimos. Nós precisamos de você para alcançar esta meta financeira e produzir um novo curso bíblico que certamente vai transformar a vida de muitas pessoas. Que coisa mais linda! Você fala, Cris, que maravilha! E aqui é tudo transparente na sua TV Novo Tempo, o quanto esse projeto, há muitos anos tem sido uma ferramenta ativa. Você faz parte. Então, eu vou dizer um número para você agora. Vamos embora! Vamos fazer esse sonho de se tornar realidade? Bíblia Fácil, mais uma temporada, Espírito Santo. Depois vai sair a revista, Vai sair o estudo. Você fala, olha, eu faço parte. Eu construí esse programa junto com essa revista maravilhosa. Sou o Anjo, sou o Novo Tempo. Vamos lá? 0 operadora 12 21 27 30 30. Tá bom? Pode ligar agora, vai ter alguém para te atender com muito carinho. O cadastro é rápido, o valor é você que escolhe. As formas de pagamento também, Você pode fazer no boleto, tem depósito, agora tem Pix. Aqui é você que manda, o tempo que você vai ficar no projeto é você que fala. Só que agora, nesse momento, é uma doação especial para a construção dessa revista. Então, ligou, eu quero doar. Não vai se tornar anjo. Se quiser se tornar anjo, pode se tornar. Mas agora é uma doação especial, inclusive para você que já é Anjo da Esperança. Tá bom? Vamos a mais um projeto? Mais um desafio? Vamos embora? Sou Anjo, sou o Novo Tempo. Cris, você não falou que tinha um tal de WhatsApp? Tem. Você cola assim, quero ser um anjo para ajudar o projeto do Espírito Santo. Quero ajudar. Fechou? Manda para o 12 9 8176 6630. DDD 12 9 8176 6630. Parabéns a você que é Anjo da Esperança, parabéns a você que está nos ajudando. Estamos terminando o mês agora, estamos quase lá, precisamos de você. E Dona Maria, ô seu José Rodrigo, obrigado, hein? Vamos lá, você faz parte desse estudo, o Espírito Santo. E a gente volta para a nossa roda da conversa. Gente, se o pessoal pudesse ver aqui o que a gente conversa nos bastidores e como está gostoso. Ainda sobre a cama compartilhada. Cama 2x2 lá, mas deu certo. Agora já está com o quartinho dele, vai dar tudo certo. Agora, o povo de casa está falando, viu, Suzane? Tá, o que eles estão falando? Vamos lá, pede que o povo Bora, vem. manda aí, diretora. Cida, falhou ali, deixa eu ler de cá. Meu filho é ansioso demais. Ele faz muitas perguntas e eu não tenho paciência para responder. Como agir nesse caso? Cida, qual é o seu temperamento? Conta pra gente saber aí. Você falou primeiro a mãe, né? Tem que É importante a mãe tentar entender, se conhecer também. Mas assim, o processo de educar filhos, ele requer muita paciência, Então a gente tem que trabalhar essa paciência. O primeiro passo não é nem o que eu vou fazer com ele, O primeiro passo é o que eu vou fazer comigo. Então eu trabalhando a minha paciência, trabalhando essa percepção de que essa criança,
A criança que é muito curiosa, ela tende a aprender muita coisa. Isso é um ponto positivo. Só que a mãe fica um pouco cansada, porque chega uma hora que a pergunta fala, tá bom, tá. Só que é um pouco de silêncio, porque Deus fez assim. A gente, né? Porque já não tem mais recurso, né? Então, a gente tem que ir trabalhando essa questão de eu preciso responder, porque eu não posso deixar essa criança sem informação. Até porque, e se ela perguntar para uma outra pessoa que ensinar alguma coisa que eu não concorde ou que eu não acho certo, né? Então, a gente tem que sempre pensar em várias maneiras, em várias formas de ir respondendo, de repente, você pode estar falando, olha, filha, vamos supor, agora é hora de dormir, agora chega, amanhã a gente conversa de novo. Você pode pontuar alguns limites, né? Porque às vezes a criança não para mesmo. Olha, então agora é hora de almoçar, então na hora de almoçar a gente não vai conversar, a gente vai comer. Depois a gente conversa, a gente vai tentando pôr alguns limites, algumas regrinhas para tentar não perder a paciência e ao mesmo tempo não deixar a criança sem resposta. Lore, O xadrez da vida, né, pastor? o que eu ia perguntar para a Lore não é importante que eu avalie também minha falta de paciência, o que está me levando a não ter paciência, né? Porque eu posso naturalmente ter um temperamento com... Uma restrição de paciência. Exatamente, um pavio mais curto, um nível né? mais baixo. Nossa, Exatamente. restrição de paciência foi Né? tão elegante, Laura. Obrigada Foi por bonita esse essa termo, muito legal. Vou usar isso nas minhas DRs. Mas é Não, pra se legal defender, eu tá? talvez avaliar, né, assim, o que está me sugando, né? E muitas vezes é uma questão de rotina, uma questão da minha rotina de trabalho, a minha rotina em casa, né? Isso a gente tem bastante coisa, existe uma demanda grande. Mas até que ponto eu estou delegando, porque às vezes eu centralizo tudo. Até que ponto, por exemplo, tem casos de mães que não deixam a criança sair sozinha com o pai, por exemplo. Ah, mas ele não vai saber cuidar. Então eu acabo trazendo tudo para mim e eu me sobrecarrego. Então muitas vezes, não, mas eu não posso deixar ele sozinho em casa com a avó e eu vou, sei lá, no supermercado sozinha. Deixa a criança com a avó e vai no supermercado sozinha. Deixa a criança com a tia ou com um amigo, enfim, alguém que você confie. Não, mas tem que estar sempre junto. Não, eu não posso fazer nada sozinha. Então, até que ponto eu tenho os meus momentos, né? O meu momento de ter uma descontração, de ter um lazer, né? Um momento que, de repente, eu saio para tomar um café só eu e meu marido, sem criança, né? Quantos casais permitem fazer isso? A minoria. Principalmente com criança pequena, assim, até 8, 9, 10 anos, né? Então, é necessário que nós tenhamos os nossos momentos para que a gente possa trabalhar essa paciência, trabalhar esses momentos em que eu tenho que dedicar só para a criança. Então, equilibrar as coisas, né? Dosar as coisas. Equilíbrio, eu acho que é a frase de hoje para você. E eu sei que não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas que é o caminho. Até porque se fosse É o fácil, caminho. né? Tava todo mundo equilibradinho. Tá tudo certo. Nem e aí existiria psicólogo, ia falir né? a questão de psicologia, mas vai dar certo. E bom que tem profissionais para te ajudar. E vamos a mais uma perguntinha para você que está em casa aí, mandando. Agora aqui é a Rosana do Rio de Janeiro, lá da Barra do Piraí. E olha aqui, ó, possibilidade. É possível, Loren, na adolescência, a criança mudar o temperamento? E a gente já inclui, inclusive, a idade da construção, ou um ciclo dessa construção, ou junto com a personalidade, existe um molde ou só uma forma de lidar com essa raiz, esse vetor que já vem com a criança? Então, o temperamento, ele não é alterado, a gente não altera o temperamento, mas as preferências mudam, a personalidade da criança, ela vai se formando, né? E na adolescência, ele deixa de ser criança, né? Então, é uma fase de transição que acontece, assim, dentro da psicologia, a gente sempre fala da pré-adolescência mais ou menos aos 11 anos, mas as crianças têm tido uma certa ficando um pouco precoces. Então, a gente vê, às vezes, algumas crianças com 9 anos já com comportamentos que tendem para uma adolescência. Então, crianças que já não brincam com brinquedos, por exemplo, e já querem conversar, e essa questão de celular, de fazer vídeo, etc. Então, a gente tem que ir observando, porque cada um vai ter, né, as suas preferências. Então, às vezes acontece que na adolescência, a criança, né, que vai se tornando adolescente, ele muda algumas preferências, ou ele desenvolve algo. Então, ele era muito quietinho, muito tímido, mas ele vem trabalhando isso, ele vem trabalhando. De repente, na adolescência, ele consegue desabrochar. Opa, peraí, agora eu posso, né, eu posso falar mais, eu encontro o meu espaço de fala. Ou o contrário também pode acontecer. Ele sempre foi de brincar, então agora ele está muito tímido. Porque a adolescência é um desafio, gente. A adolescência é a fase mais desafiadora. Então a criança entra nessa fase da adolescência e é muito hormônio, ele tem muito hormônio. Então é muito cansativo esse processo todo internamente. Os órgãos estão em desenvolvimento, então o adolescente tem mais sono, as pessoas falam, eles são preguiçosos.
Não são, gente. Os adolescentes E pode têm um acontecer de processo explodir acontecendo. também, né? De repente a gente olha e fala, eu já vi vários comentários, não, mas era tão quietinho quando era criança, agora tá na adolescência, fica me retrucando, é mal educado, é explosivo. Isso. Parece que era outra pessoa. Então, é por isso que é importante a gente sempre observar a criança e valorizar os pontos positivos e tentar desenvolver os que precisam. Porque senão ela vai tentar fazer isso sozinha e às vezes vai fazer de uma forma que não é adequada. E muitas vezes tem essa explosão, porque não teve um apoio, não teve uma orientação, os pais não acompanharam esse processo. Porque assim, a criança mais quietinha, ela dá menos trabalho. Oh Deus, né? dá-me sabedoria. Lauren, quando for na adolescência, a gente conversa de novo sobre esse assunto. Acabou o programa? Não acredito, gente. Não, por favor, acredito. Paciência, não. dona Maria. Não, Tava fica tão assim. bom aqui. Sei que a sua pergunta não chegou, mas calma, vai ter ainda aqui o cantinho do pastor, uma mensagem especial. Ô, sorriso, que coisa boa. Lauren, você vem aqui, eu acho legal, existem profissionais, cada um tem uma linha, né? Existem profissionais muito na técnica, você tem técnica, mas eu acho que a questão de, você fez um programa todo aplicando aqui, né? E você propôs equilíbrio, mas trouxe também na sua fala isso, então isso é muito legal. Eu acho que você vive isso, então é mais fácil, é menos ruído. Então, obrigado por se tornar essa profissional, essa ferramenta ativa aqui no nosso programa. A gente tenta usar uma linguagem mais próxima, né, para todo mundo entender. Se a gente ficar usando termos muito técnicos, às vezes fica muito distante da realidade, né? Sim. Então é importante a gente aplicar isso no dia a dia, porque é o dia a dia que vai fazer a diferença, né? Fico feliz, agradeço. Obrigado. E as redes sociais tá passando aqui da Lauren, ó, muito fácil, ó. Chega aqui, dá um pulinho, que você não conseguiu pergunta, vai lá no direct. E ela vai ter que ter paciência. Perguntando, tá aí então a rede social da Lauren. Posso agradecer também? Obrigada, viu, Cris? Olha, obrigada, honra. pastor. Obrigada, Lauren, pelo privilégio de estar aqui. A Patrícia disse que eu não Você me fica peço. ainda, fica. Mas depois eu vou ter tempo de dar tchau. Suzane, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo Só bem. queria agradecer, dizer que foi tá bom. incrível. E pra gente foi maravilhoso. Pronto. Tá tudo bem. Obrigada. Tá tudo bem. É com você, Milord. Que Deus continue te abençoando muito, tá? A sua capacidade de tornar temas complexos de uma forma tão simples. Obrigada. Tá? Eu quero dar uma sugestão de leitura, são os livros que a Bíblia para mim é meu livro de todo dia, mas tem alguns livros que eu revisito de vez em quando, e esse aqui é um livro, é A Ciência do Bom Viver, que eu estou revisitando. E tem uma frase aqui que diz assim: todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, paciência e simpatia. E eu quero aplicar essa frase para a relação que eu tenho com os meus, né, que nós temos no nível de família, especificamente com os filhos. Né? Eu preciso domínio próprio, eu preciso paciência e eu preciso de simpatia. Para isso, eu quero citar o texto, que é um conselho do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 3, verso 21. Aqui tem vários conselhos para a família, tá? Mas esse aqui é para a gente. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. A palavra irritar aqui é colocá-los sobre uma situação que eles não têm um controle emocional. Talvez a grande reflexão que a gente tenha tido durante a nossa conversa com a nossa especialista, a doutora Lauren, hoje à tarde, foi: uau, é importante eu ter uma leitura de que temperamento meu filho tem, sem rotulá-lo, mas antes disso, quais são as minhas características, positivas e negativas? Eu vou trabalhar, eu sempre gosto de dizer que os nossos filhos são a gente, né, o cônjuge, com as gerações, os avós, e aí vem, né, no liquidificador. Já tomou suco de maracujá com gengibre? É maravilhoso. Só que não dá para errar na dose do gengibre, senão fica um pouquinho mais forte. E às vezes os filhos vêm com uma dose de gengibrinho mais de um do que de outro. E está tudo bem. Faça a sua leitura. Qual é a dosezinha sua a mais que precisa ser trabalhado para que a orientação
da palavra se confirme, para que a gente não coloque os nossos filhos numa situação acima do que ele possa suportar. Eu abro meu coração para ser transformado. Obrigado, pastor. Que bênção. Bom demais. Um abraço para você, mamãe, papai, vovó, tutor. Vamos aprender juntos. E falando em aprender, não sai daí não. Vida e Saúde agora vai ter um tema muito fantástico aí, como evitar o delírio nos idosos. Isso, o vovô, aquele que, né, tem uma história, tem que ter um reconhecimento da família, é bom demais. Agora, Suzane, segunda-feira tem mais programa, sabia? Tem, Olha, Tem, como ter inteligência emocional na carreira. Ah, essa é muito boa, hein, gente? Porque tem que ter, sabia? Tem que Senão ter. não chega lá. Não chega, olha, o negócio não é fácil. Não Nem conquista. tudo sai como a gente quer. E outra, ainda mais empresa grande, tem que ter uma lógica de onde você está, para onde você vai. Já E apanhei aí, com isso, hein? Já. É porque eu sou igual a Lori falou, né? Falo muito e daí a gente tem que entender que nem sempre tem que falar. Tipo Dá agora, tchau. tipo agora, tipo agora. Dá Tchau! tchau agora do tchau. Obrigado, Suzane. Volte mais vezes. Um abraço para você, um feliz sábado. E ela continua Falei falando. que não ia dar Ela tá tempo de falando, dar não para. tchau.